Ozempic, os perigos desse medicamento para emagrecer. Eu sou o Solano, consultor em emagrecimento e também em saúde. Olha, o Ozempic é uma ferramenta maravilhosa para emagrecer. É uma ferramenta divina, eu costumo dizer. E os resultados são ótimos. Mas, da minha experiência, o que eu tenho visto por aí, que o Ozempic é uma ferramenta nova, né, e eu já atuo nessa área de consultoria alimentar há mais de 2 décadas, o maior problema e erro que está aí no Ozempic é na hora de fazer e retirar a substância. Esse é um erro grotesco que eu vejo aí. E as pessoas têm dificuldade de retirar. E que realmente na hora de fazer a retirada, ou o desmame também, nós costumamos chamar de desmame, da retirada gradual do Ozempic, se você retira de uma vez, simplesmente você tem um efeito rebote, o que é uma coisa muito comum que você vai ver por aí, é o efeito rebote do Ozempic. Por outro lado, se você faz a retirada dele gradual, porque o Ozempic ele tem que entrar gradualmente. Então você começa com determinada dosagem, vai escalando de 2 em 2 semanas, aos poucos você vai subindo as dosagens. Mesma coisa para a retirada. Na hora de fazer a retirada, você faz a retirada aos poucos também, para evitar de causar aquela frissura psicológica. Porque, querendo ou não, o Ozempic, os perigos que existem com ele, o primeiro perigo é você perde completamente a vontade de comer. Quem toma Ozempic sabe do que eu estou falando. A pessoa que toma Ozempic e já atingiu determinados níveis de dose do Ozempic, se deixar, ela passa o dia inteiro sem comer. Só que isso é fatal. Por quê? Se você começa a passar o dia inteiro sem comer, primeiro você vai entrar em processo de catabolismo, né? O seu corpo vai começar a consumir seus próprios músculos. Segundo, você vai começar a sentir fraqueza. Nas 2, 3 primeiras semanas, não. Mas lá na 3ª semana, você já vai sentir fraqueza. E o quarto, você fica murcho. Você perde a densidade. A densidade do músculo perde, né? Que é essa parte cheia do músculo. A densidade perde. Porque ele começa a puxar, o Ozempic começa a puxar a nível ali de todo tipo de açúcar e jogar do corpo para fora, a ponto de saturar a nível das fibras. Então é importante, extremamente importante, que na hora que for parar, saber parar. O Ozempic é o seguinte, na hora de colocar essa substância, tem que saber colocar, baseado no perfil psicológico da pessoa que vai usar, como que está o metabolismo dela, as condições clínicas dela. Segundo, na hora de parar e de retirar, saber retirar gradualmente. Da mesma forma que colocou gradualmente, retirar gradualmente, não retirar de uma vez. Porque você tem um fator grave, que quando você retira e para abruptamente o Ozempic, e é o efeito psicológico. Por quê? Mas qual que é o efeito psicológico? Não é dependência psicológica, estou falando de problemas neuroquímicas, ou seja, quando você coloca o Ozempic, você tem uma flutuação ali, uma variação da serotonina, ou seja, há uma variação de humor. Para não ter essa variação de humor, você tem que ter um profissional que saiba, entenda e sabe controlar isso através de substâncias que melhoram o humor. Para melhorar o humor, tem vários tipos de substâncias. Você tem a melatonina, que ajuda bastante. Você tem o 5-HTP, que ajuda bastante. Ou seja, o profissional tem que entender dessa área. Ele tem que saber do que está fazendo, tem que saber do que se trata. E quando você retira de uma vez, essa parada de uma vez, o problema é muito grave, porque a pessoa não está produzindo serotonina, ou às vezes está produzindo, e aí você tira a substância de uma vez, ela passa a não produzir mais, ou seja, vira uma bagunça neurológica. O problema psicológico, do perfil psicológico, do psiquismo de quem está utilizando o Ozempic está aí. Aliás, as pessoas que eu converso, que eu já atendi aqui, dando consultoria, orientação, que me busca ajuda e fala, Solano, olha, eu não me adaptei com o Ozempic, eu não gostei, deu muito colateral, eu emagreci, mas depois engordei. Os erros estão exatamente nessa falta de estratégia. Se não tiver estratégia para colocar o Ozempic,
se não tiver estratégia para colocar aí, para retirar e para manter, fazer a manutenção dele, vai ser fatal. Então, por isso que os erros são esses aí, que você tem que ter a assessoria daquela pessoa que entende realmente. É fatal você comprar o Ozempic na mão de um colega, de um amigo ali que indicou, e copiar a estratégia dele, que é diferente. O que funciona com um não vai funcionar com o outro, porque o perfil biológico de uma pessoa não é igual ao outro, é apenas parecido. Então tá aí um alerta, uma orientação de alerta para você que quer usar o Ozempic, ou também está utilizando, você passando por esses momentos aí, tá bem? Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, dê o seu like e compartilha. Esse canal que tem essa grande finalidade de trazer orientações para emagrecimento saudável e também retirar e suspender todo tipo de mito que existe em cima do emagrecimento, que emagrecer é possível emagrecer, é possível também manter-se magro e é possível também manter-se saudável, com saúde. Um grande abraço a todos vocês. Um grande abraço.